Pois amigos, finalmente assisti Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Depois de muitos meses com aquela expectativa, aquela ansiedade com tudo aquilo que rolou pela internet, vazamento de roteiro, fotografia, alguns vídeos, muitos daqueles teasers, os primeiros vídeos que saíram do filme, começaram a aumentar muito a expectativa. Eu assisti, agora não sei se a minha opinião vai valer alguma coisa, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Eu não sei se vai ser uma opinião assim tão otimista. É uma opinião minha, foi a minha sensação, a minha impressão do filme. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou o Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu vou falar sobre a minha impressão sobre exatamente o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Vamos embora pro vídeo. Mas antes de ir para o vídeo, já vamos deixar o recado aqui do canal. Aqui a gente fala sobre literatura, cinema, as adaptações de literatura para o cinema, essa coisa toda. É romance, é ficção científica, é literatura fantástica, é um monte de coisa, rapaz. Aqui um monte de coisa bacana. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like, teu joinha aqui. Também já te inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificações para o YouTube sempre te dar esse recadinho aí quando a gente subir um vídeo novo, hein? Porque agora, vamos embora pro vídeo. Olha, gente, vamos começar assim. Eu sou fã de Homem-Aranha desde quando eu era pequeno, lá na década de 60, 70, quando vi os desenhos animados. Teve aquele seriado lá na década de 80, né? Que eu até deixei um vídeo aqui no canal, que depois eu deixo aqui o link para você assistir também. Eu gostava daquilo ali, eu fãzão dos desenhos animados do Homem-Aranha. Aquela musiquinha, para mim, não sai da cabeça até hoje. Uma coisa que me gravou muito. Então, Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos. O outro que eu gosto muito é o Batman, mas isso é lá do outro lado. Vamos ficar com isso aqui da Marvel, que tá tudo de boas. Vamos falar sobre Homem-Aranha. Eu fui ao cinema cheio de expectativa por conta disso tudo então. Ainda mais eu fãzão lá desde pequeno. E eu já esperava muita coisa. Aliás, todo mundo já esperava que iam ter 3 Homens-Aranha no filme. Então isso aí não é spoiler nenhum. Todo mundo já sabia, todo mundo já contava. Apesar de algum receiozinho daqui e dali, mas todo mundo estava vendo isso como certo. Eu então não tinha dúvida nenhuma. A minha expectativa era quando, em que momento do filme, em que situação entraria. Eu estava já imaginando assim uma coisa épica, uma coisa assim, os dois entrando, rachando, batendo em bandido. Como foi nos trailers a entrada do Dr. Octopus. Bom, mas antes de dar andamento a isso aí, vamos falar sobre uma outra expectativa minha. De acordo com os trailers que foram rolando, o Doutor Estranho prendeu os vilões dentro da caixa, de uma caixa. E aí o Peter Parker ficou naquela, não vamos devolver os caras lá para a realidade deles, porque lá eles morrem. Aí a gente viu aquilo tudo, né? E eu fiquei pensando, puxa, mas como é que o cara vai resolver essa situação então? Ele quer salvar os vilões, mas como é que isso vai acontecer de maneira que os vilões tem aquela luta final que a gente viu nos trailers? O que vai acontecer? Como é que isso vai se desenvolver? Esses vilões, eles então vão se soltar daquela caixa, aquela coisa toda, aí vão vir os 3 aranhas, vai ter aquela grande batalha, e como é que isso vai resolver? A minha expectativa então, segunda expectativa era essa, de como é que ia se resolver essa questão com os vilões e para chegar até aquela batalha final, lá no final do filme, lá no terceiro ato. A terceira expectativa que eu tinha era, ao contrário da entrada dos outros aranhas, era como seria a despedida deles, porque dali a gente já podia sacar alguma coisinha. A produtora do Homem-Aranha já deixou claro que teriam mais 3 filmes. E esses outros 3 filmes seriam como? Será que essa despedida deles, essa saída deles do filme, teria algum gancho para um outro filme, mais 3 filmes? A outra expectativa que eu tinha era exatamente a transformação do Homem-Aranha do Tom Holland. Porque, poxa, é um gurizão, o cara não amadurece nunca, parece que o cara não deslancha, parece que é sempre aquele guri que tá sempre ali, o pintinho que tá sempre debaixo da asa da galinha, que aliás já morreu a galinha dele, cara, que é o Homem de Ferro lá, né, o Tony Stark, o cara morreu, tá, e agora? E é por isso também que eu acho que muita gente prefere o Tobey Maguire, ou melhor, o Homem-Aranha do Tobey Maguire,
Porque o cara já no primeiro filme, o cara já tomou uma maturidade muito grande, uma coisa que faltou. É porque ele não tinha lá a galinha, né, as asas da galinha do Tony Stark. Estou falando do Tobey Maguire, do Homem-Aranha Tobey Maguire. E o Homem-Aranha do Tom Holland estava sempre ali, sabe? O seu Stark. Poxa vida, para aí, cara, dá um jeito, certo? Então, a grande expectativa era saber como seria essa transformação do Homem-Aranha do Tom Holland, para ele finalmente, olha, vamos lá, vamos subir, vamos crescer. Dentro disso, eu lembro de uma entrevista do Tom Holland, que ele disse que esse filme aí do Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, estava dentro daquelas coisas épicas ali que foi Ultimato, Vingadores Ultimato. E eu pensei, se for como aquilo ali, então o bicho vai pegar, vai ser um troço assim para arrebentar. Ainda mais que vão ser 5 vilões, que a gente imaginava. Porque eu não falei, mas uma outra expectativa minha era se realmente seriam só 5 vilões ou 6 vilões, aquela coisa do sexteto sinistro, que muita gente estava com uma pulga atrás da orelha ainda, uma interrogação aqui, outra ali. Será que vai rolar até o mistério, aquela coisa toda? Bom, não rolou, mas era uma grande expectativa. Só que quando o Tom Holland falou dessa coisa do épico, assim, ó, a nível de Ultimato, eu pensei, agora o bicho vai pegar. Porque enquanto em Ultimato nós tínhamos ali o Thanos e ali uns outros vilãozinhos ali, sabe, por perto, o grandão era o Thanos. E o bicho pegou com aquele monte de herói. Só que agora nós teríamos 3 aranhas e 5, pelo menos, né, que se sabia na época, 5 vilões de se pegar mesmo. Só que, como eu disse, eu estou um pouquinho na contramão disso aí, porque eu estou falando de filme, eu não estou falando de toda aquela análise que envolve as histórias em quadrinhos e o filme, essa relação toda. Estou falando do filme. Aí eu vejo o filme começa rachando, né? Aliás, começa de onde terminou o último filme do Homem-Aranha. Ele sendo desmascarado, né? O cara lá denunciando ele como sendo o Homem-Aranha, falando que ele é um grande assassino, matou um mistério, e aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Mas, logo em seguida, tem aquela situação dele, ele dá uma mornadinha, porque ele tem que retomar a vida dele, ele quer estudar, tem os amigos dele que também acabam se prejudicando por causa dele, aquela coisa toda. E aí lá pela Santa surge o Dr. Octopus, assim, sabe? De repente, aquela coisa toda abrindo lá, quebrando uma ponte, eu pensei, agora vai. E logo em seguida tem aquela luta toda, depois vem o Duende Verde, eu pensei, uau, rapaz, se já começa desse jeito, como é que não vai ser no final? O que vai acontecer durante o filme todo? Eu vou chegar no final, eu não vou conseguir respirar, velho, eu vou ter uma apneia aqui, sei lá, qualquer coisa. Eu pensei que seria assim, sabe, mas não foi bem assim não. Só que depois deu uma amornadazinha, aquela coisa toda, né? O Tom Holland, ou melhor, o Homem-Aranha do Tom Holland pegou outros bandidão ali, o Lagarto, o Areia, o Homem-Areia ali, né? Pegou também ali o Electro. Eu pensei, bom, mas pegou assim de um jeito que foi bacana, foi uns pega legal. Mas também eu achei meio esquisito aquilo ali como aconteceu, sabe? Eu pensei, mas eu imaginava outra coisa, né? Mas tudo bem, tá, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Depois vem aquele negócio ali da caixa, aquela coisa toda. Veio depois aquela coisa ali com o Doutor Estranho, aquela loucura toda ali do mundo espelhado. Pensei, opa, e agora? O que vai acontecer? Agora está escancarando tudo. Os portais estão se abrindo mais ainda. Vai vir mais coisa. Agora vai rolar. Vamos ver, vamos ver. E aí foi também um pouco diferente do que eu imaginava. Aqui eu vou ter que explicar por que eu estou criando tanto caso. É que num filme de super-herói, imagina-se uma situação em que o herói, no caso um super-herói, ele vai ter um problemão, um inimigo, um opositor, um antagonista que vai causar um problemão para ele, como foi o Thanos ali nos Vingadores. Aquilo ali foi um bicho, olha, o bicho ali pegou feio pra caraca. Eu pensei, bom, agora temos todos esses vilões pro Homem-Aranha, do Tom Holland, então vamos ver o problemão que ele vai enfrentar para ver a necessidade ou como vão vir os outros 2 aranhas. Só que a coisa foi evoluindo de uma outra forma. E aí, numa situaçãozinha bem calma, tranquila, serena, aí de repente abre-se um portal e aí aparece um deles. Um pouquinho mais adiante aparece o outro deles.
E aí isso me incomodou, porque deu a impressão de que eram dois caras entrando numa lojinha de R$1,99 para comprar uma coisinha ali, sabe? Perguntar se tem alguma coisa ali, ó, eu estou procurando tal produto. Eu estou falando a minha opinião. É porque a minha expectativa foi muito maior. Eu pensava que a entrada dele seria assim, dos dois, seria para arrebentar. Olha, já chegar batendo em algum bandido ali, sei lá, rapaz, dando uma voadora num cara. Mas foi coisas mais, assim, das coisas mais comuns que eu já vi, sabe? Aquelas entradas ali dos dois, tiveram ali umas piadinhas, sabe? Umas piadinhas até que seriam engraçadas. Mas depois de uma entrada triunfal, uma entrada assim bonita, bacana, acho eu, né? Não daquele jeito ali. Então assim, ali já me deu uma brochada. E a palavra é exatamente essa, me deu uma brochada. Eu me joguei na poltrona do cinema, me estiquei bem esticado, porque eu vi que ali a coisa dali pra frente não ia ser bem como eu imaginava que fosse, não. Uma coisa eu vou deixar bem claro aqui, ó. Foi um baita de um filme, rapaz. Foi um filmão mesmo. Eu é que fui com uma expectativa e dei uma brochada ali, naquele momentinho ali, sabe? Porque eu vi que não ia ser como eu estava pensando. E naquele momento eu já comecei a imaginar que mais pra frente outras coisas não iam ser bem como eu esperava. Aliás, eu tenho certeza absoluta que todos esses youtubers aí, os caras, puxa, olha, coração pra todo mundo, cara, coração mesmo, cara. Eu gosto de muito dos tubers que estão por aí, que falam desse assunto, cara, coração. Mas eu tenho certeza absoluta que eles também esperavam uma outra coisa, isso aí. Ali foi muito fanservice, tipo assim, olha, gente, ó, eu sou o Tobey Maguire, cheguei, entrei, olha, oi. Aliás, ele entrou no estilão, ele entrou no personagem, cara, lá do filme, puxa vida, entrou ali, sabe, o Peter Parker lá de trás. Aí depois veio o outro lá, ó gente, aqui sou eu, né, o Peter Parker, né, o Andrew Garfield, né. Cara, tudo bem, mas não foi a entrada que eu esperava, aquela coisa épica, maravilhosa. E daí, depois, à medida que a coisa foi indo, os três se conheceram, foi bacana aquilo ali, sabe? Aquela entrega de um e de outro, das histórias sendo contadas de um para outro e outro para um. Aquilo foi muito bacana. E no momento de dor, de grande dor e perda do Peter Parker, do Tom Holland, que aí eu não vou dizer que, né? Porque não vou dizer o que foi, porque quem não assistiu eu também não vou dizer. Ali foi uma coisa muito bacana, vendo vendo os três conversando entre si. Aquela coisa da consciência, daquele peso na consciência, daquela dor, daquele peso que carregam cada um deles, né? E o que cada um, aí dos outros, né? Não do Homem-Aranha, do Tom Holland, o que os outros aprenderam com essa dor. Aquilo ali foi muito bonito, rapaz. Aquilo ali foi lindo. Aquilo ali foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi num filme de super-heróis, ou talvez até de cinema, não sei. É porque da forma como foi, das histórias de cada um. Aquilo ali foi muito, muito, muito bom, bonito, emocionante, impactante. Aquilo ali tocou no fundo. Isso é verdade. Aliás, o filme, de um modo geral, ele foi muito emoção. Ele foi pelo lado da emotividade, pegar a gente ali pela emoção mesmo. Nesse caso aí, dessa conversa entre os três, deu para se ver isso. Os dois Aranha mais antigos, ali deu para se ver que eram os mais antigos, mais velhos, né? Fortalecendo, dando uma estrutura pro Aranha do Tom Holland, que era um garotão, tava ali, tava na cara. Depois disso, teve ali o lance dos três no laboratório, vendo aquelas coisas para dar um jeito lá nos bandidos, para salvar os bandidos, na verdade. Aquilo ali foi divertido, vendo os três trabalhando juntos, rolou muita piadinha ali. A piada que eu digo assim, não eram piadas que eles contavam, mas as situações que foram se criando ali, foi divertido de ver. Claro que aquilo ali foi o que o fã queria ver. Aliás, esperou-se muito para ver aquilo ali. Depois desse lance, aí foi seguindo tudo, né? Vamos passar direto lá pro final, onde os três aranhas tinham que enfrentar os vilões. Aquilo ali foi muito divertido também, divertido que eu digo assim, porque era o que a gente queria ver, os três aranhas lutando junto contra os vilões.
E nessa parte final ali, dessa luta, dessa grande batalha na Estátua da Liberdade, a gente viu que muita coisa aqui vazou, apareceu ali, rapaz, aquela foto do Andrew Garfield e do Tobey Maguire ali naquela plataforma ali, aquilo ali rolou. E ali a gente ficou vendo o diálogo, a conversa entre os dois, e aquilo foi tão bom de ver, sabe? Foi muito legal de ver aquilo ali. Teve até aquela coisa que o Tobey Maguire, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, falando pro Andrew Garfield, né, o Aranha do Andrew Garfield, você é espetacular, você é um Homem-Aranha espetacular. Eu disparei uma risada, uma gargalhada naquele cinema. Aí não foi só eu não, né? Porque ele fez uma citação ao filme do cara mesmo, rapaz, o espetacular Homem-Aranha. Aquilo foi muito divertido de ver, sabe? O diálogo entre os dois, e depois como o Tom Holland chamou, ou melhor, o Homem-Aranha do Tom Holland chamou os outros dois para dizer assim, olha, vamos trabalhar em equipe, porque eu já trabalhei numa equipe, aquela coisa toda, os Vingadores, como assim? Tu tocou numa banda de rock? Cara, aquilo foi muito divertido também, sabe? Claro, porque lá nos universos dos outros dois aranhas, pelo jeito, não tem essa de Vingadores, é no universo do Aranha do Tom Holland. Então foi bacana aquilo ali, o Tom Holland, ele amadurecendo, tendo que amadurecer e liderando aqueles dois para organizar um trabalho em equipe para lutar contra os vilões. Aquilo foi muito bom de ver, se viu ali um avanço do personagem do Tom Holland, do Aranha do Tom Holland. E isso valeu e muito, muito. O desfecho envolvendo os vilões, eu não sei se eu gostei muito, eu vou ter que ser bem honesto, eu não sei se foi a melhor coisa, mas o que me incomodou de verdade é, assim como não teve aquela entrada triunfal dos dois aranhas, eu não achei legal a despedida deles. Foi muito emotivo, os três ali, sabe? O Aranha do Tom Holland abraçando os dois ali, aquela coisa toda, sabe? Ficou bacana, mas a despedida dos outros dois, sabe? Aquilo me incomodou, né? Mas tudo bem, a entrada já não foi épica, então por que a saída deveria ser, né? Aquilo me incomodou um pouquinho, não vou negar. Mas assim, o que ficou de bom nisso foi alguns fiozinhos que ficaram assim um pouquinho soltos, né? Num bate-papo ali entre o Eletro e o Aranha do Garfield, falando ali, né, que o cara pensou, eu pensei que, né, o Aranha fosse um negro, um cara negro. Pensei assim, então assim, olha, isso aí não é por acaso, o cara tá dando uma dica de que de repente tem um Aranha por aí. Não que ele conheça, mas o roteiro ali já tá dizendo, de repente tem um Aranha, já que tem esses três aqui, como é que não vai ter um negro, não é mesmo? Então já vamos pensando assim, o Morales está chegando. Com certeza tá, rapaz. Isso aí já tá. Se já escancararam-se as portas do multiverso, como é que não vai rolar o Morales também num próximo filme do Homem-Aranha? E os outros filmes dos outros caras, será que não vai rolar também? Sei lá. Bom, para resumir, eu gostei do filme. Ele foi muito emotivo. Acho que é por isso que esses tubers todos aí, os caras doidos por quadrinhos, amaram o filme. É porque ele é muito emotivo, ele toca muito no coração da gente, na emoção da gente. Se faltou essas duas coisas que eu falei, não quer dizer que o filme seja ruim. Faltou pra mim, que eu esperava uma coisa pancada, muito da hora, muito assim, pica das galáxias, entende? Mas não deu, não é por isso que o filme não é bom, não é excelente, é e muito. E dá pra se ver aí, olha, tem muita coisa que vai rolar por aí. Mas enfim, é isso aí. Mas se você gostou do filme, já assistiu o filme, tem alguma opinião, uma coisa pra dizer, deixa aqui nos comentários, rapaz. A gente gostaria de saber o que vocês pensaram também sobre tudo isso aí. O que você teria mais para acrescentar, além daquilo que eu já falei, né? Já se falou tanto, né? Mas também, se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha, compartilha com os teus amigos, te inscreve aqui no canal, e também acione o sininho de notificações, porque é para quando a gente botar um vídeo novo, o YouTube te dá um recadinho. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!